Olá, irmãos. Paz do Senhor a todos inscritos no canal, no canal Forjados pela Palavra. E o vídeo de hoje, irmãos, eu quero falar para os irmãos sobre relações sexuais ilícitas. Hoje o vídeo não vai ser para meditar, né? Porque eu vou falar sobre esse assunto, né? E pautado dentro da Palavra de Deus, amém? E o texto que eu quero ler para os irmãos aqui se encontra lá no livro de Levítico, no capítulo 18. Eu não vou ler o capítulo inteiro, irmãos, porque é um capítulo grande, né? E vou dar uma explicação para os irmãos estarem entendendo. Então vamos lá. Falando sobre Levítico 18, esse texto ele é polêmico. Tem a parte que fala sobre homossexualidade, né, que Deus proíbe e tal. Mas eu não vim aqui dar ênfase a isso, amém? Como eu falei, relações sexuais ilícitas. Então, no início do texto aqui, Deus fala para a nação de Israel para eles não fazerem, né, como o pessoal do Egito e das outras nações. Aí o nosso Deus ele estabelece diretrizes e estabelece regras, né, para que o povo santo que ele escolheu e separou não haja igualmente às outras nações, né? E que fala sobre o filho que faz incesto, tendo relação sexual com a irmã, Deus proíbe. O filho que transa com a mulher do pai, Deus proíbe. A filha que transa com o marido da mãe e vice-versa, né? Deus está aqui proibindo todas essas práticas aqui. Que nas outras nações era normal. Proíbe também o homem de transar com a mulher na menstruação, né? Para quem vê assim, gente, não, o cara vai transar com uma mulher menstruada, né? É esquisito, né, moço? Então Deus trouxe esses princípios que o pessoal parece na época não tinha higiene, e realmente não tinha, né? Porque se Deus proibia, porque havia essa prática, amém? Então havia incesto, pai transando com o filho, e vice-versa, e várias coisas. Então Deus falou, proibiu essas coisas no meio do povo e disse que quem praticasse ia ser arriscado no meio do povo, amém? Então vamos lá. Aí chegamos aqui no livro 18, essa parte que eu vou ler para os irmãos, amém? Levítico 18, capítulo 19. Olha só, como eu falei para vocês, né? Não te chegarás à mulher durante a separação da sua imundícia, para descobrir sua nudez. Descobrir a nudez não é uma coisa, irmãos, que ter relação sexual, amém? E nem deitarás com a mulher de teu próximo, para a cópula, para te contaminares com ela. Ou seja, Deus proíbe Deus fala para a gente não ter relação com a nossa esposa, com ela também menstruada, e também para você não se deitar com a mulher do próximo, porque isso é relação sexual ilícita, você se deitar com a mulher do próximo. E a questão de você não se deitar com a mulher, sua esposa que está menstruada, isso é questão de higiene, né, irmãos? Isso tem que ter higiene. Vamos prosseguir. No 21 fala o seguinte: da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome do Senhor, o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Isso aqui quer dizer o que, irmãos? Quando falar passar pelo fogo, é porque havia uma cultura nessa época das pessoas sacrificarem os seus primogênitos a Moloque, né? Eles pegavam recém-nascidos, primogênito, e ofereciam a esse Deus em sacrifício. Matava a criança oferecendo para o Deus deles. Então a coisa Deus proibiu também, né? Ele fala que com varão não te deitarás como se fosse mulher, pois é abominação. E nem te deitarás com animal para não te contaminar, e nem a mulher se porá perante o animal para juntar-se a ele. Confusão né? Deus proíbe relação sexual entre pessoas do mesmo sexo, a Bíblia proíbe, né? E a Bíblia também proíbe relação com animais, que é a famosa zoofilia, né? Que todo mundo conhece aí. É uma coisa bem esquisita também, né, irmãos? Então são essas coisas que Deus proíbe na sua palavra, né? Deus lhe proíbe. A Bíblia está falando para não fazer. Mas aí se você praticar, é questão do seu livre-arbítrio. Se você escolher obedecer a Deus, aí você vai, né, ser bem-aventurado e receber a sua salvação. Amém? Então, irmãos, relação sexual ilícita é toda relação que a Bíblia condena, que a Bíblia rejeita, que é fora do que a palavra do Senhor nos ensina, né? Então, se a palavra te ensinou você não olhar para a mulher do seu próximo,
não ter relação com ela, é porque é uma relação sexual ilícita. É relação entre casado e solteiro, é relação sexual ilícita, relação sexual entre solteiros, é pecado também. A única relação sexual, irmãos, que é permitida perante os olhos de Deus é a relação feita dentro do casamento. O casamento foi feito para isso. Amém, irmãos? Então, como eu falei, tinham aqueles costumes antigos de ficar nessa promiscuidade toda lá nessa época. Então, vou abrir um texto para os irmãos aqui. Está lá em 1 Coríntios. Amém? Vou abrir aqui para os irmãos. No capítulo 7. Capítulo 7. No versículo, eu vou ler o versículo 2 e depois do 8 ao 10, amém? Que eu achei uma coisa interessante aqui. Amém, irmãos? Então aqui, no 7 fala o seguinte: mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada um tem o seu próprio marido, né? A prostituição, irmãos, o pecado de prostituição é o pecado de você transar, você ter relações sexuais fora do casamento. Você ir numa zona procurar uma prostituta para ter relação com ela, também é pecado. Então aqui Paulo está falando para aquelas pessoas que, que mais para frente nós vamos ver que estão solteiros, mas que não pode se conter, não consegue se conter. Então é melhor que casem, como diz aqui. No versículo 8, em 1 Coríntios capítulo 7, no versículo 8, fala o seguinte: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom que ficassem como eu, né? Então, para o apóstolo Paulo era melhor ficar como ele, solteiro. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que se abrasar. Então, perante os olhos de Deus, irmãos, é melhor você que está namorando e tal, é melhor você casar do que você ficar tendo relação sexual fora do casamento. Sendo que se você que é solteiro, você tem o hábito de ter várias parceiras, além de ser pecado, não agradar a Deus, se você morrer sem pedir perdão, senão você vai parar no inferno. Eu tenho que ser realista com você. E diz aqui também: todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido, e vice-versa. Amém? Então, a orientação que Deus nos dá, para a gente não cair no pecado de prostituição, de adultério, sexo fora do casamento, o remédio é casar, irmãos. Amém? Eu falo para vocês porque é melhor você casar, porque você vai poder ter sua relação sexual debaixo da bênção de Deus, debaixo do casamento que Deus ali abençoou, instituiu para você. Você pode ter sua vida sexual com sua esposa naturalmente, que não é pecado, você pode ficar tranquilo. Amém? Então, temos que observar isso daí. Amém? E já para falar mais um ponto também, porque o leito do casal, irmãos, deve ser santo, lugar sem mácula, Então, o sexo anal também é pecado, amém? Porque o ânus ele não foi feito para relação sexual. Porque tem muitos casais aí que o marido pede para a esposa para poder ter relação sexual anal, mas isso é pecado, O que Deus estabeleceu foi o órgão genital masculino e o órgão genital feminino. Então, dentro do casamento, isso é puro, isso é santo. Amém? Não existe uma coisa, nossa, sexo é uma coisa terrível, tá dentro do casamento. Não. O casamento foi feito para isso, irmãos. Para você ter, multiplicar, e tal, e para você não estar em pecado. Então, se você não consegue se conter, é melhor você casar. E você que começou a namorar, casa rápido. Não demore a casar, irmão. Amém? Porque, infelizmente, irmãos, o casal cristão que quer ter um propósito para poder se casar em santidade, porque se você não tem, você é da igreja, você namora, você tem relação sexual com sua namorada, você está em pecado. E você está traindo maldição sobre sua vida e sobre o seu relacionamento. E quando você casar, você está puxando essa maldição juntamente com isso. E você que transa com uma pessoa do mundo, com qualquer um,
Se a pessoa tem demônios no corpo dela, os demônios dela vão parar tudo em você. Então, isso, irmãos, é uma questão muito séria, irmãos. Né? Eu fico observando a juventude, porque, infelizmente, os pais, os pastores, os líderes não dão instrução, sabe? Na minha opinião, eu acho certo pegar o jovem, né, quando chegou a 13 anos, os pais conversar com os filhos, os pais que têm o Senhor, ensinar os filhos a andar no temor do Senhor. Filho, você deve se preservar para o seu casamento. E a mesma coisa para filho, filho, você deve se preservar para o seu casamento. Porque um homem se casar virgem, a mulher se casar virgem, é agradável aos olhos de Deus. Isso agrada os olhos de Deus. Amém? Deus se agrada disso. E evita muita coisa, né, irmãos? Porque se todo mundo obedecesse a Escritura, não ia ter tanta gente com AIDS, com essas doenças sexualmente transmissíveis. Por quê? Não, se o cara casou, ele é fiel à esposa dele e vice-versa, né? Não vai dar brecha para destruir o casamento. Amém? Então nós devemos ficar atentos, porque Deus condena o adultério, tudo quanto é tipo de sexo que Ele não estabeleceu pela Bíblia. Mas aí eu quero dizer para você segue o que está na Bíblia se você quiser. Mas se você é cristão, você tem Jesus como Senhor da sua vida, então você deve, com certeza, seguir o que está na palavra. Mas olha, se você não quiser seguir o que a Bíblia diz, não siga. Mas depois, no dia do juízo, né, vai vir uma condenação sobre você. Amém? Porque não adianta nada você falar que está na igreja e está em pecado, está traindo a sua esposa, está tendo relação sexual com sua namorada. Outra coisa que não pode, cristão não pode, e tem muito casalzinho cristão fazendo, é ficar viajando junto. Ah, casalzinho cristão vai para uma pousada, vai para os lugares, irmãos. Se você não é casado, você está em pecado. A Bíblia nos ensina, irmãos, fugir da aparência do mal. Se você sai com sua namorada e vai para uma pousada com ela, você não vai ter relação sexual. Irmãos, não brinco com isso não, irmãos. Com certeza vai. E o diabo está aí para tentar mesmo. Amém? O diabo está aí para tentar. Então, mas se você é casado, você pode ficar tranquilo. Não tem problema. E eu acho complicado, porque tem muito casalzinho nas igrejas aí que estão transando, têm relação sexual. A menina engravida antes de casar, fica passando vergonha por causa disso. Eu nem ponho a culpa tanto da pessoa, mas também tem muito a ver com o que os pais ensinam e conversam. Não tem conversa, a igreja não ensina. Né? As pessoas não, parece que os pais estão deixando de ensinar os filhos a caminhar no temor do Senhor. Isso é ensinado, irmãos. E a maioria das pessoas não sabe, não tem entendimento também. Então é isso daí. E a Bíblia diz também que os impuros não vão herdar o reino dos céus, né? Eu vou ver se eu acho o texto aqui em Apocalipse, que eu preparei o estudo, irmãos, mas eu não vejo esse texto no meu coração agora para falar para os irmãos. E só um minutinho, irmãos. Olha aqui, e ficarão de fora os cães feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer um que ama e comete a mentira. Então, os que se prostituem. Então, prostituição é todo pecado fora do casamento. Tudo que é relação sexual fora do casamento. Fora daquilo estabelecido por Deus. Está em Apocalipse 22, no versículo 15. Então, nós devemos abrir os nossos olhos para essa questão, amém? Porque Deus, Ele quer voltar e encontrar uma igreja santa, pura, uma igreja que vai olhar do céu, vai agradar. Então, se você comete esse pecado, você está em pecado, se arrependa urgentemente, porque Jesus Cristo está voltando e Ele ama a sua vida e quer salvar você. Amém? Então, vale a pena você abrir mão daquilo que você gosta, abrir mão daquilo que o mundo te ensina, porque é claro que a palavra de Deus, irmãos, ela vai totalmente contra os padrões do mundo. Porque para o mundo é normal você transar com outras mulheres, você trair a sua esposa. Um pensamento machista acha que pode fazer tudo isso, mas, irmãos, a palavra de Deus condena. A palavra do Senhor condena. E se você escolher obedecer a Deus na sua vida cristã em tudo, na área profissional, conjugando todas as áreas, você vai ser uma pessoa abençoada por Deus. E Deus vai te honrar tremendamente.
Se ele não te honrar, você pode, eu até rasgo mesmo, se ele não abençoar a sua vida. Você será muito feliz. Amém? Esse é o vídeo, irmãos, que eu tinha para falar. Quero agradecer a todos que estão se inscrevendo. O canal tá crescendo devagarzinho. Nós já temos quase 200 inscritos. Talvez para algumas pessoas é pouco, mas para mim não é. Né? Porque se uma pessoa ouvir a palavra de Deus, se arrepender, essa palavra tocar o coração da pessoa, para mim eu já fico feliz, porque para mim isso é uma obra que eu faço para o Senhor na minha vida. Eu não faço isso para arrecadar dinheiro, para monetizar o canal, para ganhar coisa do dinheiro do YouTube, nem nada, mas para divulgar a palavra de Deus, amém? E no próximo vídeo eu vou falar sobre recasamento. Eu vou mostrar para vocês o que a Bíblia diz sobre recasamento, sobre divórcio e casamento. São poucos textos, amém? E eu vou mostrar para vocês. Então, eu convido você a compartilhar o vídeo, a se inscrever no canal, e que Deus abençoe sua vida tremendamente, e que vamos continuar essa caminhada para poder ficar cada dia mais forjados pela palavra, estruturados pela palavra. Procure ler a Bíblia, pesquise, né? Procure conhecer as histórias, conhecer o que está na Bíblia, né? Pesquise, procure conhecer, para ninguém te enganar, amém? Que Deus os abençoe com toda sorte de bênçãos, amém, irmãos? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.